Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos dar início à nossa apostila 3, tá? Nosso caderno 3 aí referente ao terceiro bimestre, bom? Já acabamos a apostila 12 já, agora vamos dar início a essa apostila aqui. O nosso módulo aqui da frente 1, eu vou trabalhar com vocês aqui Ciência da Natureza e Suas Tecnologias na parte da Ecologia, lá do módulo 9, tá bom? Já no início da apostila 3 aí já. Espero que todos estejam com ela já e vamos dar início ao nosso trabalho, beleza, pessoal? Vamos lá então. Então, quando a gente trabalha aqui o termo ecologia, nós vamos trabalhar, pessoal, o fluxo de energia e pirâmides ecológicas. Esse fluxo de energia, ele vai fluir, né, através aí desses seres vivos. Então, ou seja, ela vai ser utilizada na construção de um organismo, tá? Na realização das suas atividades, manutenção de temperatura, reações químicas metabólicas principais. Então, para todas as suas seu desenvolvimento natural. Então, eu preciso que de energia. Esse fluxo de energia ele vai ser captado e distribuído, tá? Então, ou seja, essa energia ela vem. Nós sabemos que todos os organismos vivos eles são formados por moléculas orgânicas, né? E essas moléculas, elas vão ter o quê? Diversas aí, no caso, composições químicas. E essas composições químicas, elas têm o quê? Elas têm formações e conjunções aí energéticas, que elas podem ser absorvidas, né? Ou no caso aí, para um organismo ou de um organismo para outro. Então, ou seja, quanto maior essa molécula for, pessoal, quanto maior a quantidade de energia armazenada ela vai ter disponível, né? E também alguma energia que ela vai necessitar também para o seu desenvolvimento. Então, esse fluxo de energia que nós vamos estar aí trabalhando entre esses organismos. Nós podemos observar aqui, né, a produtividade na cadeia alimentar. Então, como que a gente vai observar essa produtividade? A produtividade primária bruta, a PPB, né, ela vai ser o quê? Ela vai ser utilizada aí no caso da luz solar. Nós sabemos que organismos produtores vão produzir, no caso, energia através da luz solar, né, o gás oxigênio, o gás carbônico, no caso o CO2, água e sais minerais da Terra. Eles vão produzir tudo isso aqui lá na fase clara e na fase escura da fotossíntese, a produção do C6H12O6, da glicose. Esse material vai ser armazenado em forma de estrutura orgânica desse material aí, no caso da fotossíntese, e vai ser captada ali. Então eles fazem essa produção de energia através da fotossíntese. Então a fotossíntese ela é a base primária da forma de energia, da captação energética desses organismos. Então, pessoal, já na produtividade primária líquida, na PPL, no que ela vai ser? A produtividade primária bruta menos a quantidade de energia consumida pelo vegetal na respiração. Ou seja, todo aquele processo onde ele vai lá na fase clara, depois ele vai para a fase escura, cadeia carregadora de elétrons, ciclo de Krebs, aquele processo do ciclo de Calvin, no caso ali, aquele processo todo ali, onde ele precisa de ATP, onde ele consome ATP, ele produz ATP, ele vai produzir a glicose, então ele também é gastos energéticos. Então o que ela vai ser? Vai ser a PPL, ele é igual ao que? A produtividade primária bruta menos a taxa de respiração dele, ou seja, energia que é dissipada através desse processo de produção. Da mesma forma, a produtividade secundária bruta, né, ela vai ser o que? A quantidade de energia obtida pelos consumidores primários. Então agora eu vou estar falando dos consumidores primários, que vão consumir aí, no caso, os produtores. E a produtividade secundária líquida vai ser o quê? A produtividade secundária bruta menos a energia despendida na respiração desses consumidores, que eles também vão utilizar essa energia aí, no caso, nessa sua taxa metabólica. Então, para respiração, para consumir aí, no caso, os processos químicos. Então, o que foi a quantidade? O que ele produziu de energia nesse processo? Vai ser o que? A produtividade secundária bruta, menos, no caso aí, a taxa de energia aí despendida nessa respiração deles. Então, isso aí eu consigo calcular essa produtividade. A produtividade terciária bruta, no caso, o PTB,
ela vai ser a quantidade de energia obtida por esses consumidores secundários ao comer esses produtores que se alimentaram dos produtores, né? No caso aqui, a produtividade terciária líquida, a PTL, ela vai também estar relacionada à produtividade terciária bruta, tá? Menos a energia consumida nessa respiração. Observa que a energia ela está criando agora um fluxo, né? A gente pode falar nisso aqui em relação ao diagrama de fluxo, aonde o que, pessoal? Aonde a gente tem a observação da parte da luz total, ou seja, a luz total recebida pela planta é absorvida pela clorofila. Então essa luz total, ela vai seguir um fluxo. Esse fluxo vai ser o quê? A produtividade primária bruta menos o calor aqui que no caso aqui ele desprendeu, né, na forma da respiração do vegetal. Depois ele tem o quê? A produtividade primária líquida, né? Nesse caso esse diagrama aqui, ó, o R ele vai representar o que? Energia perdida. E o Na, a energia que não é absorvida na passagem no nível trófico. Então, ou seja, essa energia aqui, ela não foi absorvida nessa passagem desse nível trófico. Aqui, ó, os produtores também, eles deixaram, no caso aqui, uma taxa, né, de respiração, ou seja, um tipo de energia também que ficou aqui para desenvolver esse processo. O que ele passou? Somente a energia que vai ser desenvolvida pelo outro nível trófico, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho outro tipo de energia relacionada aos herbívoros, né, os consumidores primários aqui no caso. Ele também perdeu energia em forma, no caso da respiração aí, para seu desenvolvimento real, né? Aqui eu também a produtividade secundária líquida, né? Depois de já tirar essa taxa que ele perdeu aqui, né, da produtividade secundária bruta, ele também passou energia que não foi consumida no caso e nem transpassada para o outro nível trófico, né? Aqui eu tenho aqui a produtividade terciária bruta. Ele perdeu energia aqui também em forma de calor, tá? E transformou o que? Na produtividade terciária bruta. Aqui eu estou falando de um carnívoro. Carnívoro que se alimentou de um herbívoro que se alimentou de um produtor. Observa que a energia ocorreu aqui um fluxo, mas ela não passa de maneira específica, direcionada e total para outro nível trófico. Ela é perdida, ela perde na forma de calor, ela perde em outros tipos de estruturas, então ela vai se dissipando, né? Nós vamos ver depois lá para frente um pouquinho que ela vai ser o que? Unidirecional. Beleza, pessoal? Então vamos lá então, vamos continuar em nossa matéria. Esse fluxo energético aqui, ele é o que? O fluxo energético, ele vai dar início aqui, deixa eu só dar um minutinho aqui. Aí. Esse fluxo energético aqui, pessoal, ele vai iniciar aqui no caso com o Sol, né, que vai ser a fonte de energia principal, que vai desenvolver aqui no caso os produtores, né, que vai aí passar essa energia do Sol para esses produtores. Tá? O pessoal acha que lindo, os produtores, para mim a fotossíntese é um processo de produção aí de energia importantíssimo para a nossa sobrevivência, né? Então a gente vê que a importância que não é o Sol para a nossa sobrevivência. No caso aqui os consumidores primários, tá? Que vai o quê? Que ele vai absorver energia desses produtores aí no caso, e observa que o fluxo dele aqui, ó, ele é unidirecional, tá indo em uma direção, e a cada nível que ele passa, ele perde um pouco de energia também, né? Então, ou seja, a energia vai sair de um ser vivo e não vai ser reaproveitada, né? No caso aqui, ela vai ser passada para outro consumidor, consumidor secundário, consumidor quaternário, terciário, depois ele passa para um consumidor quaternário. E por último, né, ele vai se desenvolver aonde? Nos decompositores, que são as bactérias e fungos, que vão decompor, né, esse fluxo direcional. Essa matéria decomposta ela vai voltar de novo pelo esse fluxo e vai se transcorrer aí, no caso, a todo material aí. Né? Então, ou seja, sais minerais, tudo isso vai ser decomposto, carbono, nitrogênio, todos os hidrogênios, oxigênio, tudo isso vai ser decomposto, né? E ele vai voltar de novo para a cadeia. Então a gente vai ver lá na teia alimentar que todos esses organismos eles vão ter o que? O seu processo, né, unidirecional. Olha aqui a energia aqui perdida sob forma de calor. Essa energia aqui, ela é o que? Na ingestão do alimento, tá? Ele vai perder o que? Através da respiração, processo de respiração celular, respiração metabólica ali.
Eu tenho que, no caso desse indivíduo aqui também, ele vai ter energia disponível nas fezes também, né? Ou seja, para os decompositores, tem organismos também que são aí coprofágicos, né? São animais que comem fezes humanos aí. O cachorro também faz isso, viu, pessoal? É um bichinho meio gostoso. Não sei se alguém já viu isso já. Vai ter outros organismos que se alimentam de fezes de outros organismos. Excretas, né? Excretas aí também. Ela também vai dar energia também para decompositores. A morte de um indivíduo, ele vai ser material para os decompositores também. E a reserva, né, que é a energia disponível para os consumidores. Então, ou seja, a direção dessa energia, observa que ela é perdida por diversos fatores, ela pode ser aproveitada em outras bases energéticas, mas ela vai passar uma direção energética, e não, só que ela não vai passar diretamente e da forma como ela é absorvida pelo outro organismo, né? Então aqui também a gente pode observar a direção da energia luminosa, produtores, os produtores também vão fornecer energia para os decompositores, os produtores também, elas liberam energia para os consumidores primários que também vão, aí no caso, passar energia para os decompositores, os consumidores primários que vão ser energia para os consumidores secundários que posteriormente também viram aí base energética para os decompositores. Então nós vemos aí o fluxo energético e cada um desses aqui absorve essa energia de forma direcionada. Quando a gente fala em pirâmides ecológicas, pessoal, nós falamos o quê? Nós falamos em representação gráfica, de uma cadeia alimentar. Então, como que essa cadeia vai ser representada? Nós vamos observar os níveis tróficos. Então, a gente vai analisar a que nível trófico essa cadeia vai estar sendo desenvolvida. Então, a gente observa aqui os produtores, tá? Então, temos que ter 1000 plantas para consumidores primários, para 300 gafanhotos, e nós temos 20 aves consumidores. Então aqui eu tenho uma representação gráfica de uma pirâmide ecológica e como ela se desenvolve através desse fluxo. Algumas pirâmides, nós vamos ver a diferenciação das pirâmides agora. Nós temos as pirâmides de números, tá? Que ele vai, no caso aí, com a superposição, no caso vamos ver os retângulos, né? Ele vai dar o que? As faixas aí horizontais da altura, como também o comprimento, que vai ser proporcional ao número desses indivíduos. Então eu vou observar aqui uma proporcionalidade. Então o número aqui ele vai ser um fator, né, principal para a formação dessa pirâmide. Então eu posso observar que eu tenho que ter muita quantidade de produtores para alimentar um pequeno número de herbívoros, que vai também servir de alimento para um pequeno número de carnívoros. Então eu tenho aqui pés de alfafa 2 vezes 10 a 7, que vai alimentar, no caso aqui, 4,5 bezerros, que vai fornecer leite para uma criança. Então, observa os números e a referência aqui da pirâmide alimentar com a referência desses números, tá bom? Às vezes essa pirâmide aqui, pessoal, ela vai ter o seu valor descritivo, né? Então, ou seja, esses retângulos eles não vão ser diretamente proporcional em relação ao indivíduo, ele vai ser relacionado ao número e à quantidade de organismo que ele vai produzir ou que ele vai necessitar. Então, aqui ele não vai considerar nenhum tamanho, nenhum peso do indivíduo, ele vai considerar o quê? O número. Por exemplo, aqui, uma árvore ela pode ser produtor que nutre vários insetos. Então, eu tenho uma árvore que vou nutrir uma quantidade grande de insetos, tá? Que vai alimentar um quantitativo menor de aves. Então, observa a disparidade aqui entre esses elementos dessa pirâmide de número aqui. Também nós podemos ter também a pirâmide invertida, né? Que ocorre no caso aqui, nessa planta, a gente usou essa planta aqui, aonde uma árvore ela é parasitada por pulgões que são parasitadas por protozoários. Observa que ela está invertida, né? O vértice dela aqui está virado para baixo aqui dessa pirâmide. Então, ou seja, eu tenho um indivíduo que vai alimentar vários pulgões que vão alimentar uma quantidade maior de protozoários, né? No caso aqui que são parasitários, que vão parasitar esses pulgões. Então, no intestino desses pulgões aqui tem uma quantidade gigantesca de protozoários parasitas. Ela é invertida. Nessa aqui eu estou relacionando o número, né? E não o tamanho nem o peso dos organismos em si. Quando eu falo de uma pirâmide de biomassa,
Então, ou seja, ela vai ser o que, pessoal? Ela vai ser indicada aí no nível trófico da biomassa, da massa orgânica que esse sistema proporcionou, né? Então, ou seja, geralmente aqui eu posso observar o vértice dela para cima. Então, eu tenho uma massa de alfafa que vai alimentar uma quantidade de bezerro que vai alimentar uma quantidade de criança. Ou seja, aqui eu tenho que ter uma biomassa muito maior de capim para produzir aí no caso leite ou carne para esse bezerro, para produzir alimento para essa criança. Então, ou seja, eu não estou relacionando aqui a caloria, eu estou relacionando a massa para produzir essa energia. Então aqui, essa pirâmide, geralmente esse vértice vai ser sempre voltado para cima aí, em função dessa biomassa, né? Nós temos exceções aí no caso aí nos ecossistemas marinhos, né, que nós vamos ter que o fitoplâncton, no caso aqui, pessoal, ele vai possuir uma biomassa, no caso aqui, inferior à de zooplâncton, tá bom? Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho os fitoplânctons menor do que a quantidade de zooplâncton. Fitoplânctons, né, vem da fitologia aí, no caso aí, vão ser moléculas orgânicas marinhas, né? Esse negócio assim mais relacionado à biologia mais micro, tá? O zooplâncton vai estar envolvido em larvas, organismos planctônicos, nectônicos, né, do fundo do mar, tá? Então, é mais organismos animal. Então, aqui eu tenho uma quantidade de consumidores, né, primários, uma quantidade menor aqui no caso de consumidores de produtores, mas só que esses produtores aqui eles se reproduzem muito rápido, então eles conseguem manter, no caso aqui, essa pirâmide ecológica mais intacta, tá bom? Então, ou seja, aqui não vou levar em fator o tempo, né? Eu vou levar aqui um fator aqui, no caso, a biomassa que vai ser acumulada a partir de um tempo, né? A partir daquele no caso aqui, período. Aqui ele está invertido aqui, mas no caso aqui eu tenho o que? 4,1 miligramas, né? Aqui é o quadrado aqui, mas aqui eu tenho 21 de zooplâncton, né? Ou seja, eu tenho mais zooplâncton do que fitoplâncton. Então, só que eles se reproduzem muito rápido, eles acabam suprindo ali essa necessidade básica aí. Quando eu falo da pirâmide energética, eu falo da energia que cada nível trófico ela está passando para o outro. Então, ou seja, ele vai ter a quantidade de energia acumulada, tá? De energia acumulada aqui, e a quantidade de energia que ela vai estar desenvolvendo para outros organismos e desenvolvendo essa energia. Então, ou seja, eu falo aqui que o fluxo de energia se move através da camada, né? Na pirâmide de energia, ela vai se mover. Então, ou seja, que energia que ela vai se mover no um tipo de energia que ela vai reduzindo através, né, dos níveis tróficos aqui, pessoal. Então, ou seja, essa energia ela passou para esse organismo, que passou para outro organismo, que desenvolveu para aquele outro organismo, que vai desenvolver para os decompositores. Ou seja, a energia que eu estou passando. Aqui eu vou levar em conta, no caso aqui, quantidade dessa energia acumulada nesse nível e como ela transgrediu, como ela transcorreu por todo esse processo. Beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer algumas atividades. Vou fazer com vocês aí no Google Meet e para a gente trabalhar um pouquinho melhor isso daí, tirar alguma dúvida. Você pode tentar fazer, se tiver alguma dúvida pode me chamar, tá bom? Um abraço e tchau.